Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos esperar só aí para vocês poderem acompanhar comigo. Que bom que nós estamos aqui juntos para começar essa série de mensagens intitulado Reconstrua Sua Vida. E a primeira mensagem, como vocês viram ali, tem o título de Oração da Serenidade. Daqui a pouco você vai entender exatamente por que é que tem esse título. E eu queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo em 2 Samuel, no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 12. Nós vamos ler dos versículos de número 18 até o versículo de número 24. 2 de Samuel, capítulo de número 12, versículos de número 18 a 24. Nós sempre colocamos o texto ali na tela, para que se você não tem a sua Bíblia ou não consegue encontrar o livro, não tem alguém perto de você aí, você possa acompanhar com a gente. Então, não se sinta acanhado aí se você não consegue encontrar o texto, tá? Se tiver alguém que pode te ajudar, peça ajuda. Mas eu estou vendo daqui uns crentes já antigos que estão procurando assim, ó, e não sabem onde é que está. Então, você não se sinta envergonhado não, o visitante. Tá bom, vamos lá. É porque a Bíblia está servindo aí de enfeite para alguns, não é não, gente? 2 de Samuel 12, versículo de número 18, a palavra do Senhor diz assim: ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que estando a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais ainda se afligirá. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa, pediu pão, puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isto que fizeste? Pela criança viva jejuastes e choraste. Porém, depois que ela morreu, te levantastes e comeste pão? Respondeu Davi: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança. Porém, agora que ela é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então Davi veio a Batseba, consolou-a, se deitou com ela, ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Amém? Essa é a palavra do Senhor, que ela encontre espaço no coração de todos nós que estamos aqui hoje à noite. Essa história é uma história conhecidíssima, e é uma história que eu acho que é muito propícia para nós pensarmos onde nós estamos hoje. Aproximando do final do ano, tempo de repensar a vida. Final do ano sempre nos faz fazer isto, olhar, pensar o seguinte: o que foi bom? Qual que é o saldo? O que foi ruim? Nos faz sonhar com novas coisas, nos faz querer esquecer de algumas. Quem aqui tem coisa para esquecer no ano 2013? Levanta a mão e diz assim: essa eu quero esquecer, quero tirar do meu calendário. A senhora fez só assim, ó. Então deve ser só pouquinha coisa. Se é muita, levanta a mão bem alto e diz assim: eu quero esquecer esse negócio. Muito bem. Então a gente tem outras que a gente precisa entender. Não sabemos por que aconteceu isso. Não conseguimos entender por que aconteceu conosco. Por que não aconteceu com aquela pessoa que a gente gosta menos dela um pouquinho? Outras coisas nós precisamos planejar. Pensar o seguinte: eu vou refazer isso aqui. E para que isso aconteça da forma correta, eu preciso pensar numa estratégia, numa metodologia, numa forma. Reconstruir é exatamente isso, queridos. Reconstruir é semelhante a você entrar na sua casa e dizer: essa casa está velha, eu vou reconstruí-la. Você arranca um pedaço de coisas, você muda paredes de lugar, você troca a pintura. Algumas vezes a gente precisa quase que derrubá-la ao chão, deixar apenas um pouquinho do que existia e refazer.
Reconstruir é isso, é a gente começar novamente, não importa onde nós estejamos, não importa. E essa série de mensagens tem este objetivo, final de ano, estimular cada um de vocês. Eu já comecei alguns propósitos novos, estimular cada um de vocês a reconstruir a sua vida. Se está bem, vamos fazê-lo um pouco melhor, amém? Se está ruim, vamos melhorar. Se tem algumas coisas que estão desajustadas, vamos colocá-la no lugar. E essa série de mensagens nasceu de um livro que eu li. E um livro que tem uma triste história no início, porque ele começa contando a história de um pastor muito conhecido naquela época, muito famoso, porque a igreja dele vinha crescendo muito, um homem bom, um homem correto, um homem que amava a Deus, que amava aquilo que ele fazia, que era pastorear. E ele chegou em casa um dia, e eu não me lembro bem agora se ele chegou da igreja ou se ele chegou de algum lugar, e a esposa dele estava com as malas prontas. E ele não entendeu aquilo, perguntou a ela o que estava acontecendo, e ela disse para ele que 3 coisas ela tinha para dizer para ele. A primeira, e ele havia conhecido ela na high school, eles namoraram na high school e se casaram. Estavam casados naquela época já uma quantidade de anos, tinha 2 filhos, um menino de 8 e uma menininha de 5 anos de idade. E ela disse 3 coisas para ele. Eu estou te deixando para nunca mais voltar. Segunda, eu não te amo, eu nunca te amei. Terceiro, eu não quero ser mulher de pastor. E pegou as malas e os meninos e saiu de casa para nunca mais voltar. Os detalhes da separação e das coisas, vocês podem imaginar o tumulto, mas pensem comigo um pouquinho como que a vida daquele homem, de um minuto para o outro, desceu o ralo da vida. De escutar, não só da pessoa que você ama, porque o problema não é só perder a esposa, é a esposa que você ama, com quem você repartiu seus sonhos, projetos, juventude, com quem você construiu castelos, e 2 deles se chamam filhos, com quem você planejava passar a sua velhice, lado a lado, lembrando das coisas boas e difíceis que viveram, quem sabe sentado à beira de um lago, ou um dia numa praia, olhando para o mar e conversando do que aconteceu de bom na vida, ver aquela igreja crescente, e aí vem um outro agravante, como é que no domingo ele chegaria na igreja, para dizer para a igreja, que a mulher que ele tinha no domingo passado não a tem neste domingo. Como que a igreja iria receber isso? Talvez como algum de vocês que balançaram a cabeça em sinal de estranheza. E tudo aquilo veio no coração daquele homem. Naquele momento ele fala, eu cheguei no fundo do poço. E este poço não é um poço muito raso. Eu cheguei no fundo do poço. Talvez muitos de nós não estamos hoje à noite no fundo do poço. Estamos halfway there. Estamos quase. Ou quem sabe tem algumas pessoas aqui que realmente estão no fundo do poço. Mas independente de onde você está nesse poço chamado a calamidade da vida, porque seu casamento pode estar ruim, mas ainda existe, seus filhos podem estar rebeldes, mas ainda estão por aí, você pode não estar satisfeito com a vida, mas você está vivo, você tem perspectivas, você tem possibilidades, talvez você não chegou ainda lá no fundo. Mas, queridos, nessa vida, para a gente poder pensar em reconstruir, nós precisamos partir de 2 verdades. Quando a gente chega nesse momento chamado fundo, que para mim pode ser diferente do seu, do poço da nossa vida, ou nós nos revolvemos para lá e para cá, na lama deste poço, num sentimento de autocomiseração, de dizer que nós não prestamos, de que a nossa vida não valeu nada, e ficar revolvendo naquela lama existencial, essa é uma opção, ou a outra, você diz o seguinte, está na hora de juntar os cacos, pegar o que sobrou, e com a dificuldade que tiver que ser, reconstruir. Amém? Qual das 2 você vai escolher? Depende de você. E aí eu quero dizer mais uma coisa que eu tenho dito nessa igreja domingo após domingo. Nada que você ouvir aqui vai ajudar você se você não decidir o quê?
a agir. Palavras não mudam ninguém. Você me ouvir e achar bacana, achar que é correto, achar que vem de Deus, não vai ajudar nada se você não decidir aqui, hoje, diante de Deus, dar passos, tomar decisões, mudar coisas na sua vida. Lembram da frase do pensador inglês que eu citei a semana passada, chamado William James? A história da sua vida é a história das suas decisões. A história da sua vida é a história das suas decisões. Ora, se a história da minha vida é a história das minhas decisões, hoje eu posso começar a fazer o quê? Reescrever a minha história, se eu tomar uma decisão de acordo com a palavra de Deus. Então, o que eu quero ensinar para vocês hoje? Por que eu chamei oração da serenidade essa mensagem? Porque há uma oração antiga, e falar de oração no mundo evangélico e mostrar ainda uma oração escrita é para algumas pessoas aqui arrancarem o cabelo, né? Porque o evangélico, ele acha que a única oração verdadeira é aquela que é espontânea. Então, se tem uma coisa escrita, ele vai dizer, não, nós estamos ficando idólatras, tem uma oração escrita. Não. A oração, hoje eu estava relendo um caderno meu, e arrancando algumas páginas, porque já não faz mais sentido elas estarem lá, e lá eu encontrei 5 orações que eu escrevi. Em momentos minha de devocional, eu orava a Deus, e achei que aquela oração fazia sentido para mim ler depois, e eu escrevi. E depois, como hoje, já 6 anos depois, eu reli algumas delas. Então tem uma oração assim, antiga, chamada Oração da Serenidade. E eu queria que você lesse comigo, vai estar ali na tela para vocês, I hope. Vocês me dão um sinalzinho assim, ou assim, se está lá mais ou menos, se estiver no meio do caminho só assim, está assim, né? É porque, né, a gente vai até o povo da multimídia parar de conversar e olhar para mim e ver. Isso, legal, legal, legal. Então vamos ler juntos? Vamos lá, bem alto, bem forte. Deus. Deixa lá na tela, por favor, essa oração um pouquinho. Deus, concede-me sabedoria. Esse é o primeiro pedido. Para entender, serenidade. Eu posso, só mudando a palavra um pouquinho para vocês. Serenidade, sabedoria, discernimento. Para entender as coisas que eu não posso mudar. Tem coisas na vida que eu tenho que aceitar que eu não posso mudar, tem não? Pronto, acabou, é a vida. Eu gosto ou não, você gosta ou não. Deus me dê serenidade, paz no coração para entender que tem algumas coisas que eu não posso mudar. Me dê coragem, força, garra, para quê? Para mudar as que eu posso. E mais importante, me dê sabedoria para discernir entre uma e outra. Porque o que a gente faz é dedicar a força naquilo que não pode mudar e o que pode a gente não mexe. Quer ver uma prova? Quem que você tenta mudar no casamento? Opa, os coitados aqui, ó, os maridão, pedra 90, todo mundo, gente boa, top de linha, e as mulheres tentando mudar a gente. Tentando. No nosso caso, não é que nós não podemos mudar, nós não precisamos de mudar. Me ajuda aí, ó, ajuda aí. É isso. Maravilha das maravilhas esses homens. Mas elas ficam aí, ó, tentando só o que não precisa, em vez de concentrar no que precisa. Então, queridos, para a gente começar a reconstruir, aquele homem, ele entrou numa crise que eu acho que qualquer um de nós entraríamos. O que eu fiz? Por que essa mulher não me ama? Poxa, eu fui tão bom. Porque nessas horas a gente, não, errei aqui, errei acolá, pesa, mas eu dei amor, dei carinho. Por que essa megera, que agora já estamos perdendo a paciência. Mas foi embora. Se nós não entendermos que existem algumas coisas na nossa vida que nós precisamos
precisamos entender que não dá para mudar, a gente nunca reconstrói. E você vai entender isso se você acompanhar as 5 mensagens comigo, principalmente quando nós chegarmos lá na penúltima, que se chama Transforme as suas cicatrizes em estrelas. Você vai ver que coisa espetacular. Primeiro passo que eu e você precisamos dar quando estamos assim, no poço, no fundo do poço, é levantar e encarar o problema. Tem gente que gosta de empurrar para debaixo do tapete, eu me lembro, e aí o pessoal vai pegar no meu pé depois disso, mas aqui é assim, muito tempo atrás, quando passava filme de Tarzan ainda, eu me lembro de um filme de um Tarzan mais moderno, que a Jane, ele achou uma Jane, não sei mais que jeito, acho que, sei lá como é que arrumou aquela Jane, e tinha aquela macaca, não tinha macaca? A Chita, exato. Aí, vocês acham que eu sou bobo, né? Igualamos então, turma, fala de mim depois. Essa Chita aí sua, que ele tentou esconder a Chita, para a Jane não ficar mal, uma impressão ruim da casa na árvore. Botou a Chita lá do lado de fora, mas macaco, vai ficar parado. 2 minutos depois estava a Chita no colo da Jane. Tem coisas na vida que não adianta a gente tentar esconder. Elas nos alcançam. Elas batem na nossa porta. Davi tinha um problema. Ele tinha um problema que ele sabia. Ele tomou uma mulher que não era dele. Ele teve com essa mulher um filho que era ilícito. Ele planejou matar o marido da mulher, matou. Um homem bom, honesto, justo, tão justo, que morreu para não ser injusto com Davi, que estava matando ele. Porque Davi disse assim, vai para casa, dorme com a sua mulher, deu uma noite de lua de mel para ele no meio da batalha. Imagina, o cara está lá na batalha, sei lá quantos dias, sem ver a mulher dele, vem para casa, descansa, dorme com a sua mulher, que é um paraíso maior do que esse. O homem dorme na soleira da porta. Quando Davi olha de manhã cedo, está o homem lá, de coque. Isso aqui é imaginação minha, viu, gente? Na porta da casa. Mas você não foi para casa? Eu não poderia ir para casa, dormir com a minha mulher, banquetear, enquanto meus companheiros morrem na guerra. Oh, vai ser homem, hein? Vai ser homem justo, não posso fazer isso. Aí Davi se viu no metade do caminho, porque ele tinha engravidado a mulher do cara. Se o cara dorme com ela, nasceu, o teste de DNA não existe naquela época, é a cara. Davi podia ser moreno. Nascia um moreninho, o cara era loiro. Ele fala, tá vendo, esse sol da Palestina faz coisa impressionante. A mulher tomou sol na barriga, morenou o menino. Escureceu o menininho. Mas não tinha, e o golpe era perfeito, só que o tiro saiu pela culatra. E agora, fazer o quê? Mandou o homem para frente da batalha e o homem morreu. O menino nasce, e o menino adoeceu. Ele maquinou coisas perversas no coração dele. Deus não abençoou aquela criança. Deus não abençoou aquela gravidez. E o menino nasceu com uma deficiência, ou com uma doença mortal. Há momentos na nossa vida, queridos, que nós precisamos nos levantar e encarar o problema de frente. Não adianta tentar dar maquiagem a ele. Não adianta passar uma base. Não adianta culpar alguém. Não adianta jogar a culpa na sociedade, na formação que você teve. O que é que você precisa fazer hoje? Qual é o seu problema? Aquilo que você precisa olhar nos olhos e dizer o seguinte, essa coisa tem que mudar. Eu tenho que encarar esse problema de frente e em nome de Jesus eu vou fazer isso. Você precisa resolver alguma coisa com uma pessoa? E você diz assim, deixa, o tempo vai passar. Você está negando encarar. Você está precisando ter uma conversa com alguém, botar um ponto final numa situação que não é porque o pastor da sua igreja grita no seu ouvido todo domingo que está errado. O Espírito de Deus está falando com você que está errado. E você está dizendo o seguinte, não é bem assim. Talvez alguma coisa no casamento. Talvez um tratamento que você precisa fazer. Já viram pessoas que dizem assim, não, estou com medo de ir no médico. Ué, mas vai resolver se não for? Não, estou com medo de ir descobrir que é coisa ruim. Mas se você ficar, vai virar coisa boa? Alguma coisa que você precisa, uma situação que está se deteriorando, que você precisa entender.
E o bom é que a palavra de Deus nos estimula a isso. Ela nos estimula a levantar de onde nós estivermos na vida, olhar os nossos problemas e encará-los de frente, porque o Deus da Bíblia é um Deus que promete socorro ao necessitado. A Gideão, que se achava um frangote, o menor da sua casa, de uma tribo que não valia nada, Deus disse para ele: vai nessa tua força. Para Davi, que era um rapazinho, com pedras e um estilingue na mão, lutando contra um gigante, Deus disse no coração que não seria aquela pedra que derrubaria aquele gigante, seria aquela pedra impulsionada pelos braços de Deus. Para Joel, Deus disse: diga ao fraco, eu sou forte, porque o Senhor meu Deus me fez assim. Ao apóstolo Paulo, ele disse: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, queridos, deixa eu parar aqui e já te desafiar numa coisa. Lembre-se, sua vida só vai mudar se você ouvir aqui alguma coisa hoje e resolver agir. Você vai encarar esse problema? Você vai tomar decisões? Levante-se, aquele homem tinha que encarar a igreja dele. Ele tinha que chegar domingo na igreja. E eu sou pastor, e tem uma mulher que ainda resolveu não me deixar, graças a Deus, por misericórdia de Deus. Mas imagine, o que é chegar na frente de uma igreja? Porque ninguém vai entender. Ninguém vai entender. Não, pastor, vai, as pessoas amam. Mas na hora de dar uma porretadinha, dão também. É uma batida de amor. Para quebrar o pescoço. Chegar e falar assim: olha, minha mulher foi embora com os meus filhos. Primeira pergunta que vai ecoar no coração daquela comunidade: por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí é hora de apontar os defeitos. Você lembra? Eu falava para você que aquele jeito de você falar, tá? Aí tem 1000 exegetas da desgraça alheia. Mas temos que levantar e encarar o nosso problema. Pelo nome e de frente. Amém? Se quer reconstruir sua vida, tem que fazer isso. Segundo, eu temia muito, quando eu estava preparando essa mensagem, que vocês confundissem essa mensagem com conformismo. Conformismo. Então deixa eu te ensinar uma coisa: aceitação não é conformismo. Repita comigo, por favor. Aceitação não é conformismo. Aceitação significa parar de lutar contra o inevitável e entregar este problema nas mãos de alguém que pode fazer o que eu e você não podemos. Meu temor era que alguém que me ouvisse, e eu conheço a minha congregação, sei das pessoas daqui, mas talvez um visitante ou alguém que estiver assistindo agora pela internet ou ouvir a mensagem, entenda que eu estou estimulando o conformismo. É assim mesmo, então deixa o barco correr. Conformismo e aceitação são duas coisas completamente diferentes. Aceitação não pressupõe passividade. Aceitação pressupõe confiança de que o meu Deus, nas mãos de quem eu deixei esse problema, é poderoso para fazer o que Ele puder e o que Ele quiser com uma situação que é imutável por mim. Davi, por mais que ele lutasse, teria como ele trazer a criança de volta? Não, a criança morreu. A criança morreu. Por mais que eu tente lutar e dizer que eu gosto de dirigir a 80 milhas por hora nessa rua que tem aí na frente da igreja, eu não posso mudar o fato que tem 50 placas dizendo que o speed é, 35, e que o guarda que me parar não vai entender que eu estou tentando lutar para mudar algo que é imutável, está lá. Você precisa aprender a aceitar aquilo que não pode ser mudado. Você não pode mudar o clima. Você não mora na Flórida, nem na Califórnia. Tudo que você pode falar é: oh meu Deus, ou fazer as suas malas.
se dirigir ao Logan, entrar num avião e aterrissar a Sunny, Califórnia. Ainda cantar que é a musiquinha antiga, garota, eu vou para a Califórnia, viver as ondas, a vida sobre as ondas. Vou ser artista de cinema, o meu destino é ser star. Né? Então pode, você pode. Agora, você não pode mudar o clima. Para de ficar murmurando contra o bendito do clima. Você não pode mudar o seu passado. Não pode, você tem que aceitar isso, do contrário você é desprovido da capacidade de entender que não dá. Agora, você quer viver com ele? Como é que você vai reconstruir sua vida? Ele existe, ele está lá. Tem coisas que nós temos que aceitar. Você não pode mudar a escolha que alguém faz. Pode? Não pode. Por mais que você queira, por mais que o seu desejo seja bom, por mais que você tenha amor, não pode. E uma das coisas que aquele pastor teve que entender, eu não posso mudar a escolha dela. Eu posso pedir, eu posso falar, eu posso implorar, mas tem um momento que a escolha é dela. E eu tenho que entender isso. E a aceitação, que não é conformismo, traz saúde emocional. Porque nós pegamos aquilo que nós não temos força para mudar e colocamos nas mãos de alguém que pode, se ele quiser. E descansamos nessa verdade, amém? Nessa certeza. Você não pode mudar o curso desse mundo. Você não pode. Então, Davi, enquanto o menino estava doente, ele chamou médico, ele fez jejum, ele tirou a roupa de rei, ele vestiu uma roupa de pobre, ele sentou na terra, que era sinal de humilhação, ele jejuou, ele não comeu nada, ele não lavava os cabelos, ele não passava o unguento que os reis passavam para ficarem bonitos, brilhosos, gente importante, nada, ele fez o que pôde. Mas ao 7º dia a criança morreu, gente. Davi não podia trazer a vida do menino, por mais que ele o amasse, por mais que ele tivesse arrependido. Se a empresa quebrou, fechou as portas, não adianta você ficar dizendo por quê? Por quê? Por que eu não faço? Por que eu não fui? Se o amigo não entendeu o que você falou e resolveu romper com a amizade, tem coisas que você tem que aceitar, porque está fora do seu controle. Eu tive que entender isso como pastor dessa igreja, quando alguém faz uma opção além dela. Eu não posso mudar a opinião das pessoas, eu posso ir, eu posso mostrar, eu posso conversar, mas eu não posso mudar a opinião de ninguém. Essa aceitação me dá saúde emocional e me dá forças para eu fazer daqui a pouco alguma coisa que eu vou ensinar para vocês. Mas olha aqui um negócio que eu escrevi para vocês, eu queria que você prestasse atenção. Quando você aceita a situação que você não pode mudar, você economiza forças para o processo de mudança que está adiante de você. Então presta atenção, com relação às pessoas, por exemplo, eu não posso mudá-las com uma ação direta minha, mas eu posso mudar a mim mesmo e mudar minhas atitudes com relação àquela pessoa, e essa mudança pode promover nela uma resposta à minha mudança, amém? Por isso que a mulher e o marido erram tanto, porque o foco é no outro. O foco é o outro. Essa mulher tem que mudar. Eu morro, mas eu faço ela mudar, e morre mesmo. Morre mesmo. Ou ela morre. Eu morro, mas eu mudo esse homem. O cara é tão bom, para que isso? Não, eu mudo esse pastor por qualquer projeto desse mundo, acaba comigo, com a igreja, com você. Você não pode me mudar. Como eu não posso mudar você, mas eu posso mudar minhas atitudes com relação a você ou as suas com relação a mim. E nessa troca, nessa experiência, nessa transformação, quem sabe o processo muda o outro. Então, se o marido pensasse, ele focaria nele. Se a mulher pensasse, ela focaria nela. E essa mudança poderia transformar o outro. Amém? Primeiro passo, qual vai ser? Levante e encare o problema. Segundo,
aceite aquilo que você não pode mudar. Dá glória a Deus que está afim para danar lá fora. Amém? Diz aí, glória a Deus. Maravilha. Maravilha. Nós vamos sair ali agora mesmo, vamos endurecer até os ossos. Maravilha. Podemos mudar o negócio? Não podemos. É aí, o clima nosso. Não é? Agora, ele conta uma experiência no livro que eu achei fantástico. E a Rose está aqui com a gente hoje, ficar olhando para ela ali, saudável, né? Maravilhoso. Deus é bom, amém? Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Mas ele conta a história de uma moça de 32 anos na igreja dele que contraiu um câncer terminal. E ele foi lá e sentou-se na cama dela. 3 dias antes dela morrer, ele sentou ao lado dela assim na cama. E ela falou assim para ele: pastor, eu tenho tantas perguntas não respondidas. Por que comigo? Por que Deus não me permitiu casar, ser mãe? Toda a vida amei crianças. Por que tão jovem? Por que não lá pelos 60, 70, 80, depois que eu já tivesse vivido? Por que dessa maneira? E aí ela foi falando uma porção de coisas. Só que ela falava com um tom de voz diferente. Aí ele achou estranho e disse assim para ela: mas como que você consegue falar disso dessa forma que você está falando comigo? Aí ela disse uma frase para ele que eu copiei a frase. Ela falou assim: pastor, porque o dia que eu entendi que não tinha o que fazer, não dependia da minha vontade de viver, não dependia dos medicamentos, não dependia de nada, era a minha hora de encontrar com Deus, a aceitação fez cessar a luta. Não é bonito? A aceitação fez cessar a luta da minha alma. E aí eu pude usar toda a minha força para aproveitar o último período que eu tinha para viver com as pessoas que me eram queridas de uma forma boa. Você às vezes fica tão renitente em aceitar, e eu estou falando de doença, falei de divórcio, não pense só nisso, não leve para o extremo, é para a vida. Você fica renitente em aceitar algumas coisas na sua vida. Eu conheço mulheres que me dizem o seguinte: pastor, se eu não me casar, eu vou ser infeliz até o último dia da minha vida. Então algumas vão ser. Mas você conhece ninguém que ficou aí, não? A ver a banda passar? Eu te dou uma lista. Não, e diz assim: a minha vida não. Então vai ser isso aí, mulher de Deus. Porque você já determinou que é isso mesmo. Porque vai que você não tem um homem aí para você. Aceite. Não, mas aí você está dizendo, você está dizendo então que eu não posso querer. Não, queira de todo o seu coração, mas aceite a situação do jeito que está e coloque isso nas mãos de Deus. Isso embeleza, não sai por aí feia desse jeito aí não. Não, tem que ir à luta. Aceitação não é conformismo. Estou sozinha, mas estou nos panos. Aí vira aquela marmota, quer que alguém olhe para você? De maneira nenhuma. Não, veste uma roupa bonita, passa um bom perfume, se ajeite. Senhor, olha, vou viver feliz. E se o senhor tiver um companheiro para mim, é um plus. Se não tiver, eu vou viver livre desses homens maravilhosos que tem por aí. Maravilha. Então você vai aceitar aquilo que não pode ser mudado, certo? Agora, ao aceitar o que não pode ser mudado e entregar isso para Deus, você está pronto para começar uma coisa fantástica: mudar o que pode ser mudado. Você já levantou, encarou o problema, entendeu que não pode ser mudado, entregou para Deus, agora você está pronto para dizer o seguinte: vamos lá, o que precisa ser mudado, que eu posso mudar? Fiz uma listinha para vocês. Você não pode mudar a escolha das pessoas, certo? Mas você pode mudar sua atitude para com as pessoas, concordam? Você pode mudar suas atitudes com relação ao seu passado, que você não pode mudar o passado, mas pode mudar as suas atitudes com relação ao passado.
você pode mudar os seus hábitos. Os seus, não os meus, não os do seu vizinho de banco. Os seus hábitos. Você pode mudar a sua falta de compromisso. Você pode mudar o seu emprego, se você não está satisfeito com ele. Você pode mudar o seu casamento antes que seja tarde demais. Tudo isso você pode. Então, quando você tirou da sua bagagem a luta pelo que você não pode mudar, você economizou forças para encarar o que precisa e mudar aquilo. Davi se levantou, tomou banho, vestiu roupas limpas. Onde é que ele foi? O primeiro lugar, gente. Se você lembra do texto. Foi ao templo e adorou o Senhor. Ele não foi lá murmurar, ele não foi reclamar, ele não foi reivindicar, ele não foi bater o pé, ele foi adorar ao Senhor, porque só o Senhor é Deus. E aí, depois disso, o que ele fez? Porque a gente perde o foco, a gente fica lutando com aquilo que não pode mudar e esquece do que pode, que nós temos força e sabedoria. Por que ao invés de tentar me mudar, você não muda você e ajuda a melhorar essa igreja? E eu aqui, olhando para você e vendo a sua mudança, vou ter ânimo também de mudar as coisas em mim. Por que ao invés de mudar os seus amigos, você não mude você? E deixa a mudança deles nas mãos de Deus. Foca na sua. Eu posso mudar a mim mesmo, eu posso mudar as coisas que estão em mim. E quando nós entendemos esse processo, querido, as mudanças que podem acontecer na nossa vida são maravilhosas. Vejam, ele volta para casa, consola a Batseba, a mesma mulher. Eu não escutei. Já alimentou lá, está lá para trás, isso aí está para lá. Foi lá, alimentou, trocou de banho, vestiu roupa. Ô, gente, a ordem não altera o produto, não. Vocês não aprenderam isso, não? Pô, eu estou pregando e vocês me dando palpite. A ordem que ele fez, se ele comeu e depois tomou banho, ele não tinha medo de entortar a boca, não. Gente do céu. Vocês não podem me mudar, mude vocês. Estou ensinando aqui o negócio. E tem que ser mulher para dar o palpite, né? E vem da minha casa ainda. Eu falo para vocês não acreditam? Então, depois que ele fez as coisas que estão aí na ordem, direitinho, ele voltou para casa, consolou Batseba, deitou-se com ela e ela engravidou. E teve um filho, ela ficou grávida. Não é de um simples menino. Leiam. Do homem mais sábio que já pisou na face da terra. Olha que coisa maravilhosa. Do mesmo lugar. Daquela fonte. Tem pessoas, e eu trabalho com finanças, vocês sabem disso, tem pessoas que dizem, pastor, não tem jeito, minha vida é essa aqui mesmo. Meu dinheiro nunca dá para nada. Eu nunca tenho nada. E tudo que eu tenho vai por água abaixo, e eu ganho, e estou endividado, e eu sou trabalhador, você sabe, eu não sou preguiçoso. Não, você não é preguiçoso. O que você nunca quis fazer é o que eu estou ensinando aqui hoje. Encarar o problema de frente e dizer, não é que eu sou preguiçoso, eu sou mau administrador. Eu gasto além do que eu ganho e não sei para onde é que foi, eu crio uma confusão nas minhas finanças, que no final das contas eu não sei se eu estou ganhando ou perdendo. Por isso que o buraco só aumenta. Então eu vou parar, vou pedir ajuda, vou sair daqui, vou encarar esse problema de frente, e lá na frente, essa pessoa pode ser milionária. Vocês não acreditam? Vou contar um testemunho da minha família. 9 anos atrás, quarta-feira da semana passada, eu tinha um sobrinho, meu primeiro sobrinho, tenho. Meu primeiro sobrinho, ele com mais ou menos 18 anos de idade, ele veio para os Estados Unidos, veio morar em Atlanta com meu irmão, com outros familiares que eu tenho em Atlanta. E esse menino se meteu em tudo que podia ser errado aqui nesse país. Bebeu, mexeu com droga, ficou homeless, dormia dentro do carro dele, estava arrumando confusão, aprendeu a lutar e ficava brigando com os outros,
foi preso uma vez. Da segunda vez que ele foi preso, porque estava dormindo dentro do carro, o guarda que prendeu ele, o policial que prendeu ele, era amigo do meu irmão. Ligou para o meu irmão e disse: olha, eu estou prendendo seu sobrinho, porque ele está dormindo dentro de um carro, parecendo um mendigo. Meu irmão foi lá, tirou ele da prisão, da cadeia, pagou a fiança. Era uma coisa pequena, a polícia não tinha motivos para mantê-lo mais tempo. Conversou com ele, explicou para ele que ele estava destruindo a vida dele. Ele teve que encarar aquele problema, dizer: eu tenho problema. Entendemos que a melhor coisa, meu irmão entendeu que a melhor coisa era mandá-lo de volta para a casa da minha irmã no Brasil, e mandou ele de volta para a casa da minha irmã. Ele chegou lá e numa noite saiu, e aconteceu uma coisa fenomenal na vida dele naquela noite. E ele voltou para casa no outro dia e disse duas coisas para a mãe dele: mãe, você não vai perder mais nenhuma noite de sono por causa de mim. Segundo, mãe, eu vou virar homem. Quantos anos atrás que eu falei? Quarta-feira da semana passada? 9 anos. Ele foi empossado como juiz de direito em Goiânia agora. Não advogado, juiz de direito. E um dos mais jovens da comarca, da história do juizado de direito em Goiânia. 9 anos. 9 anos. Da cadeia para a tribuna do juiz. Estou contando de ninguém estranho para vocês, meu sobrinho. Da cadeia para a tribuna do juiz. Porque resolveu encarar o problema. Porque resolveu entender que há coisas que não podem ser mudadas na vida, mas graças a Deus há coisas que podem. Louvado seja Deus, irmãos. Podem. E foca naquilo. Porque nasce um menino maravilhoso desse encontro, nasceu um homem que inclusive edificou a casa de Deus. Quem terminou o templo não foi o pai, foi o filho. Tem coisas que eu preciso aceitar que não podem ser mudadas, mas tem tantas que eu posso mudar. E quando eu decido mudar, nasce um Salomão na minha e na sua vida. Nasce uma coisa bonita, diferente. O casamento muda, a casa muda, as finanças mudam, a igreja muda, esta igreja muda para melhor, e nós não conseguimos imaginar o quanto melhor ela pode ser. Senhor, dá-me serenidade para aceitar as coisas que não podem ser mudadas, mas me dá coragem para mudar aquelas que podem. E me dá, Senhor, sabedoria para discernir entre uma e outra, para que eu ponha minha força no lugar certo, para que eu ponha meu desejo no lugar certo, para que eu lute naquilo que realmente vai promover a mudança, e não ficar aqui batendo em ferro frio. Fiz uma pergunta para você no início da mensagem: você vai encarar seu problema? Alguns responderam: amém, vou. Quero fazer uma outra pergunta. Você vai começar a colocar o seu foco no lugar certo? Porque senão, daqui 3, 4, 5 anos, eu prego a mesma série de mensagens e você se sente do mesmo jeito. Ou, daqui 3, 4 anos, eu prego a mesma série de mensagens e você diga assim: louvado seja o Senhor. Saí da lama para o lugar de honra. Sair da quebradeira para ter uma vida estruturada financeiramente. Sair da lamúria porque não consegui casar, ter filho, fazer sei lá o quê, para ser uma pessoa realizada em Deus. Sair do desgaste de ficar pedindo a Deus para mudar aquele pastor, para caminhar junto com ele de forma mudada no meu coração. E eu aqui da mesma coisa. Aí daqui 3, 4, 5 anos, quando nós ouvimos essa mensagem, nós vamos dizer: nasceu Salomão nessa igreja. Amém, queridos? Vai depender do quê? Da sua decisão agora. Nada que eu falei carrega em si poder, a não ser que Deus tenha colocado unção e graça nessa palavra para ela entrar no seu coração com a mão do Senhor, a não ser que você decida e diga: mãe, você não vai perder mais nenhuma noite de sono comigo. E eu vou resolver virar
homem. Aí, na história sua. Olha para sua mulher, olhe para o seu marido, para os seus filhos e diga: olha, a partir de hoje, observe e você verá. Tem outra pessoa aqui dentro dessa casa. E aí você vai ver a graça de Deus ser derramada sobre a vida de vocês. Amém? Vamos fazer uma oração juntos, antes da gente passar para um outro momento muito importante. Eu queria te pedir que não levantasse, não saísse agora. Me dá uns minutinhos aí. Eu só queria que você fechasse os seus olhos e você dissesse assim, para Deus, nas suas palavras, do seu jeito ou em silêncio: Senhor, eu vou tomar uma decisão aqui hoje à noite. Ela parece impossível para mim, mas ela não é impossível ao Senhor. E eu vou, não na minha força, mas na certeza de que o Senhor é comigo, e de que tudo posso naquele que me fortalece. Senhor, eu não vou mais ficar olhando para aquilo que não pode ser mudado, e transferindo de mim para as outras pessoas ou coisas a desculpa de não encarar a minha própria vida. Eu vou fazer isso em nome de Jesus. Eu vou colocar o foco naquilo que pode ser mudado. E com a tua graça e o teu favor, eu vou celebrar a vitória lá na frente, Senhor. Porque aqueles que vão com lágrima, semeando, jogando a sua semente no solo, eles voltarão um dia, com júbilo, carregando os feixes. E é isso que vai acontecer com a minha vida, Senhor. Amém? Você pode dizer amém? Porque o Senhor é comigo, porque a tua graça me basta, porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza, e porque o Senhor é um Deus presente em mim. Teu Santo Espírito pode me ajudar a fazer isso. No nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, duas